10, 4. Você vai repetir esse versículo comigo. Como podemos libertar a nossa vida, a vida de nossos familiares, se a sua mente estiver cativa? Olha o que diz em 2 Coríntios 10, 4. Repete comigo: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Não são do mundo. São armas poderosas. De Deus, capazes de destruir fortalezas. Capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Ou sofismas. Ideias falsas. Não são do mundo. Não são do mundo. São armas em Deus. É armas que vêm de Deus. Não vem de um conceito filosófico, de assim que a ciência diz. As nossas armas que vêm para destruir qualquer falsa ideia que tenta combater a verdade, que principalmente a verdade que nos referimos à verdade de Deus, porque a verdade do homem é mentirosa. Por quê? Porque a verdade do homem muda. O que é verdade para uma pessoa muitas vezes hoje, amanhã ela volta atrás e contradiz, sabia? Ela fala: esse irmão, ele está bem, emagreceu, hein, pastor? E daqui 10 meses ele volta para comigo: você engordou, irmão. Ou então amanhã mesmo ele fala: eu já tive a situação de entrar onde eu trabalho, e as pessoas falam: eu estou vendo você está melhor, você emagreceu. E quando eu cheguei no outro portão, o outro disse: como você engordou? Então, essas verdades mudam. A opinião, a mente humana, os conceitos humanos mudam. O que é certo hoje pode ser que daqui 2 anos as pessoas dizem: não é mais aquilo. Por causa dos seus interesses, por causa do coração corrompido, por causa de conceitos errados, ou porque ensinou coisa errada mesmo, ou porque leu coisas erradas e tirou precipitadamente algo por verdade. Então, o conceito humano, lógico, natural do mundo é enganoso. Por isso que a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Por isso que a palavra diz: maldito o homem que põe confiança no homem. Quando diz assim, confiar na verdade que ele tem, temos nossa verdade em Deus. Ou sua verdade está em Deus, que é o que? A palavra de Deus que diz. É o que a Bíblia, quando a gente tem como palavra de Deus, é a instrução que ele deixou manifesta fisicamente, nos diz sobre tudo, que a Bíblia trata de tudo, meu irmão. É que as pessoas não têm conhecimento. Eu converso com pessoas muito inteligentes, que têm faculdade e que acompanham a ciência e falam comigo coisas maravilhosas sobre ciência, sobre as coisas. E eles falam. E quando ele conversa comigo, ele também fica maravilhado e diz: mas isso tem na Bíblia. Tem na Bíblia também. Fantástico. Como pode, né? Eles levaram tantos anos para saber disso. E Deus já falava na sua palavra para nós. Então, a verdade de Deus permanece para sempre. Então, é uma verdade que você pode se apoiar, que daqui 10, 20 anos essa verdade não muda. O que ele disse que é bom vai ser bom para a tua vida. O que ele diz: faça porque vai ter bons resultados, pode fazer. Que os conselhos de Deus não falham. E ele não muda a sua palavra. Amém? Por isso tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar neste mundo. Mas a palavra de Deus permanecerá, porque ela é intocável. Ninguém pode mudar a verdade de Deus. Ninguém pode combatê-la e dizer: Deus é mentiroso. Porque ele não pode mentir. Em si mesmo, ele é a própria verdade e a justiça. Amém? Então veja só, nossas armas não podem estar no mundo. Então, se você está buscando resposta na ciência, nas pessoas, a sua esperança, os seus conceitos, então a sua verdade sobre vida está falsa, ainda que é uma verdade para você. Por isso que está dizendo: só tem um jeito de destruir falsas ideias. É com a verdade de Deus. É em Deus.
Apenas em Deus o homem pode destruir as falsas ideias que se geram nele e em torno dele. Porque às vezes ele pensa porque fala, né? Porque ele aprendeu, ele ouviu e passou a acreditar naquilo. E aquilo se torna uma verdade, mesmo sendo uma mentira, ou mesmo sendo uma coisa enganosa, que não é exatamente aquilo que vai dar certo. Então nós temos que prestar atenção nessa palavra, porque Deus quer nos ensinar que através do poder do que falamos, como nós vemos falando sobre pensamento, a palavra é o leme que conduz o barco. E se você quer conduzir o seu barco na direção de Deus, então preste bem atenção onde tuas palavras estão te levando. Por quê? Jesus diz que as tuas palavras é fruto do que, irmão? Tem alguém quentinho aí sem estar congelado? Procede do coração. As tuas palavras procedem do coração. Indiretamente do pensamento. Porque o pensamento gera vontades, que é o coração. A gente chama de coração desejo. A Bíblia, quando fala de coração, está falando de desejo. E quando fala de mente, está se referindo mais ao pensamento. Só que tudo começa por uma ideia, por um pensamento. E do pensamento começa a brotar a vontade. E é a vontade que começa a destruição ou a construção de um homem. Dá para entender? Então nós temos que prestar bem atenção. Porque se a nossa vontade está sendo guiada pelo conceito humano, você vai ter graves problemas, porque uma hora você vai ser confrontado com a palavra de Deus e você vai ver que tudo que você achava verdade se tornou uma mentira. É como se as nossas palavras tivessem poder para destruir ou para construir. Mas ela vai ser desvendada quando confrontada com a palavra de Deus. Você vai perceber que as coisas que você fazia eram falsas ideias dentro da própria igreja, estou dizendo. Às vezes pessoas estão há muitos anos dentro da igreja, porque não se apoiaram na palavra, mas se apoiaram no que me disseram, no que eu ouvi apenas. Conceitos humanos, teorias inventadas por homens, e você viver, conhecer a palavra, como eu disse para você, o Espírito, como disse o embrião da fé, o Espírito ele vem buscar em você e encontrar no seu Espírito a palavra de Deus. E se ele não encontra, ele não traz rema. Quando fala trazer rema, é trazer a voz dele, a palavra dele revelada ao teu coração. A palavra, a voz do Espírito viva dizendo, vamos fazer isso, vai acontecer aquilo. Porque ele vai fazer uso da palavra de Deus para exercitar a fé, a sua fé. Aí onde ele vai produzir. E se você estiver formatado com falsas ideias, ou sua mente estiver guardada a falsas ideias por causa de conceitos humanos, porque mandaram você pular a cadeira 4 vezes, ou porque mandaram você dar a volta não sei aonde, ou subir um monte senão Deus não te ouve, ou conceitos humanos, estou dizendo dentro da própria igreja, falsas ideias. Quantas pessoas vivem numa prisão espiritual, numa cadeia espiritual, com a mente cativa de que não sou digno, que Deus não me ama, que eu não mereço ter as coisas, por causa de ensinamentos de homens que tentam doutrinar pessoas em conceitos humanos, do mundo, não da palavra de Deus. Porque se ele revelar verdadeiramente a palavra de Deus às pessoas, o Espírito vai começar a falar com ela e vai dizer, então não é bem assim. Eu não sou tão cativo assim. Eu não preciso ter tanto medo assim. Eu tenho que reagir. E o Espírito vai levar ela a ter atitudes fortes e poderosas que vão destruir as obras do diabo na vida dela. Mas às vezes é conveniente para algumas pessoas. É como alguns políticos, né, alguns governantes também, fazem coisas porque é uma forma, permanecem aí nessa situação difícil porque é uma forma de ter controle. Às vezes em empresa, às vezes em várias situações, parece que eles deixam acontecer certas coisas, porque é uma forma de ter controle, para a pessoa pensar só naquilo mesmo. E não ter conhecimento da verdade. Porque a verdade, Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha o que Paulo veio nos dizendo, as suas armas não são do mundo, então começa a aprender a lidar com seus pensamentos. O que é a fortaleza, irmão? A fortaleza nós chamamos de um lugar protegido em nossa alma, onde recebemos
reunimos, guardamos informações de ideias positivas, concordâncias, ou ideias negativas de resistências, cheias de reservas, conceitos próprios, opiniões pré-formadas sobre tudo, principalmente contra os conselhos de Deus e a sua palavra, em sua palavra. Então, fortaleza é um lugar onde se guarda, é um lugar onde nós armazenamos tudo o que ouvimos, tudo o que vimos e tudo o que sentimos também. Porque às vezes a marca de uma pessoa não está, às vezes por causa das palavras, mas às vezes por um ato de uma pessoa que marcou a vida dela, que decepcionou, a atitude que a pessoa teve, às vezes falou mais do que as palavras. Mas o que mais tem afetado a nossa mente, a nossa fortaleza, a nossa mente, o lugar onde guardamos as informações, é o que? As palavras das pessoas que ouvimos e o que vimos. Digo que como fonte de informação é o que mais nos afeta. Então essa fortaleza, o lugar onde guardamos coisas positivas ou negativas, é o que o Espírito estava falando. Coisas positivas não é só questão de um pensamento positivo, é onde nós alinhamos a ideia e jogamos para dentro do coração para produzir vontades. E esse conjunto de pensar e desejar é que pode nos levar a um resultado bom, um resultado ruim, uma vida verdadeira com Deus ou uma vida sem Deus. Não existe vida falsa com Deus. Você pode até dizer assim, mas não existe. Ou você está com Deus ou você não está com Ele. Mas a pessoa vive sem Deus e pensa que está com Deus. Aí é onde entra a palavra sofisma. É pensar que está vivendo uma verdade, na verdade andando com a mentira. Aí depois de alguns anos descobre, na verdade, eu não precisava bem assim. Uma vez uma irmã disse assim, para uma pessoa, disse, você é pombagira porque você pinta o rosto e pinta a boca, você. E ela descascou tudo, né? E eu olhei assim e falei, mas você está bravo. Porque ela era de uma igreja tradicional. Não estou entrando na questão do conceito da igreja, mas estou entrando na questão do que ela recebeu. E na mente dela, não haveria salvação para as pessoas que usam batom. Então ela aprendeu certos conceitos. Só que aconteceu quando eu falei, irmão, um dia você vai entender que existe coisa de Deus. E olha que era uma pessoa estudada. Existem coisas de Deus que você precisa ainda aprender. E você vai entender um pouquinho mais adiante que você é mais livre do que você pensa. E passou alguns anos, eu encontrei essa pessoa e houve problemas na igreja dela e ela se desentendeu lá com o pastor. E aí acabou um pouco aquela admiração pelo pastor. E aí ela começou a buscar informações na palavra. Daqui a pouco encontrei a irmã com essa mesma pessoa e ela estava maquiada. Ela estava penteada, diferente. Eu também era por isso. Mas isso que aconteceu, irmão. Não estava também igual a outra exagerada. Mas eu estava maquiada. E ela disse assim, irmão, eu descobri coisas que não eram exatamente a verdade. Eu vivi falsas verdades e me aprisionei por muitos anos. Deixei de ser uma mulher atraente para o meu marido, deixei de me sentir com autoestima, uma pessoa amada, uma pessoa bem por si mesmo. Eu tenho que se olhar no espelho e saber como eu sou bonito, como eu sou bonita, como gosto de mim, porque não conseguia se ver, porque isso não estava incluso no pacote do que se ensinava. Então, estou dizendo que aí dentro da igreja, às vezes o diabo também vai usando os mecanismos de ensinamento que vai distorcendo a mente. Os pensamentos entram e vai distorcendo o que é a verdade de Deus. Por isso que a importância de conhecer a palavra de Deus. É ouvir o que os ungidos de Deus têm para falar, mas buscar entendimento na palavra. Quando tem alguma coisa, uma internet é uma bênção. Ela pode ser uma maldição e ela é uma bênção quando você usa para buscar mais informação, para te ajudar a ter uma ideia melhor. Pode confundir também, mas se você buscar informação sobre versículos bíblicos, sobre isso, você vai conseguir entender também que existem alguns pensamentos que vão se encaixando. E você lendo a própria Bíblia, você vai entender
Tem versões de Bíblia bem mais fáceis de se entender, que vai esclarecer mais você. Mas se você ficar baseado apenas no que me dizem, isso se torna perigoso. Porque você não tem conhecimento do seu direito, dos seus deveres na palavra de Deus, da sua Constituição. Então, preste bem atenção. Sua fortaleza, como que ela está? Se você quer usar as armas poderosas em Deus para destruir as obras do diabo, para viver aquilo que Deus te deu como promessa, você tem que andar em direção. E se você estiver com a mente cativa, você no mínimo vai paralisar, ou no mínimo você vai levar muito mais tempo. Eu falei aqui de dois pensamentos, onde a murmuração, porque a murmuração é uma forma de trabalhar a mente. Quando começamos a reclamar, é sentido que a nossa fortaleza, diga, a minha mente é uma fortaleza. Quando eu começo a murmurar, irmãos, eu estou dizendo que a minha fortaleza está habitando alguns soldadinhos. E pelo jeito esses soldadinhos não é de Deus não, às vezes é do capeta mesmo. E ele está ali, as ideias do inimigo fermentando. Esse não tem jeito. Na verdade ela quer te prejudicar. Na verdade esse chefe isso, essa mulher isso, a sua mãe aquilo, o seu pai isso. Fica ali aqueles pensamentos, conceitos errados sobre realidades. Porque magoaram você, porque xingaram, maltrataram você, você criou um sentimento, um desejo de vingança, de justiça própria, e você colocou para dentro da sua mente, da sua fortaleza, um conjunto de informações. E você diz, isso é verdade, eles não merecem o meu perdão, eles não merecem a minha palavra de consideração, de bênção. E a gente guarda essas fortalezas. Murmuração é juntar fortaleza, não é uma fortaleza. Cada conjunto de ideias que você cria na sua mente são fortalezas que vão se armazenando. E de repente, cada vez que você tenta dar um passo ao perdão, a fortaleza está cheia de mágoa, de sentimentos de raiva, de ódio, então você não consegue perdoar. Mesmo sendo confrontado com a palavra de Deus, quando as fortalezas estão cheias de soldadinhos malignos, vamos dizer assim, você fala, eu preciso, Jesus está dizendo que se eu não perdoar, o Pai também não vai me aceitar. Eu preciso desse perdão de Deus e entrar no céu. Mas eu preciso passar por essa porta do perdão. Mas a fortaleza diz, eles não merecem o que fizeram com você. Olha o que ele fez com você, olha o que ela fez com você. Porque as fortalezas estão lá, irmão. É isso que ele quer dizer. Precisa-se destruir os sofismas, as falsas ideias que são colocadas por informações do mundo. Quando fala do mundo, um conjunto de informações que vem das pessoas ou dos nossos relacionamentos negativamente ou de forma sutil, tentando contradizer a palavra de Deus, os conselhos de Deus. E você tem que identificar isso e tratar disso e destruir essas ideias que estão formadas dentro da sua fortaleza, da sua mente. Que está ali um conjunto de ideias que tem que ser destruída na sua fortaleza. É como uma fortaleza, está guardada, então é uma fortaleza dentro da fortaleza, vamos dizer assim. Quando a gente faz uma fortaleza dentro da fortaleza, a mente é a alma. E nós colocamos pensamentos, se tornam fortalezas porque são resistências. Representa resistência, representa lutar contra, representa resistir a algo. As fortalezas eram para vigiar os seus inimigos, para proteger dos ataques dos inimigos. Então você resiste. Quando a palavra de Deus vem ao seu encontro, se as suas fortalezas estão cheias de malignidade, você vai resistir. Você não vai permitir Deus entrar na sua mente, a palavra de Deus entrar na sua mente. Você vai resistir à palavra. Por isso que Paulo disse, quando o Espírito falar com vocês, não resistam à sua voz. Porque as fortalezas, o conjunto de ideias falsas, de falsas, vamos dizer assim, verdades, né? De falsas sobre o que é verdade, você cria um pensamento e aquilo é falso, não é verdadeiro. Porque quando Deus diz que melhor é perdoar, é porque melhor é perdoar. Mas você acha que não? Enquanto eu não ver ele morto, eu não vou sossegar. E você morre junto com aquela pessoa. Porque é igual tomar veneno. É oferecer o veneno para a pessoa e tomar junto com ela o veneno.
quando a gente decide não perdoar. Então, é uma situação que eu estou colocando para os irmãos entenderem. Então, comece a identificar fortaleza na sua mente. A minha mente é uma fortaleza que tem que estar bem cuidada. E eu tenho que estar atento na minha fortaleza, porque a qualquer momento o inimigo invade, não é isso? Eu estou lá na minha fortaleza, então tenho que ficar atento. O que está chegando até a mim como informação, para que o inimigo não invada. Quando eu falo inimigo, as falsas ideias não invadam. Então, quando alguém me traz algo, eu começo a filtrar aquilo, isso é bom. Aí vem Filipenses 4, isso é verdadeiro, isso é digno, isso é nobre, isso é bom, isso é puro, isso agrada a Deus. Não, então, fora. Aqui você não fica, não concordo muito, deixa para lá, não quero crer nisso. E começa a clamar pelo sangue de Jesus e diz, pensamento, eu não concordo com isso. Não concordo com essas ideias que me trouxeram. Não concordo com essas ideias que a televisão me trouxe. Não concordo com essas ideias que essa pessoa aqui no meu trabalho está dizendo. Eu não concordo com isso, eu concordo com o que a palavra de Deus diz sobre isso. E a palavra de Deus diz, para mim perdoar é melhor perdoar. Se a palavra de Deus diz, para mim orar e crer que eu vou vencer, que as portas vão se abrir, é isso que eu tenho que pensar e crer. Se a palavra de Deus diz, faça o que é certo, é porque eu tenho que fazer o que é certo, porque é melhor. Não, mas ele não merece o seu trabalho, mas eu vou fazer com excelência. Lá está escrito em Filipenses 4, faça com excelência. O Espírito excelente, faça aquilo que é excelente, habite o nosso pensamento. Vou fazer com excelência. Eu vou ter atitudes com excelência. Não vou fazer nada pelo meio do caminho, ou porque aquela pessoa não merece. Ele não merece a minha dedicação. Não, você vai fazer pela metade. Não, faça por completo. Não deixe, para trás nada. Faça com perfeição. Dedique, não deixe o inimigo roubar. Porque esse chefe é chato, eu não vou fazer as coisas direito. Só para ele se dar mal e perder o cargo dele. Isso são pensamentos que habitam as fortalezas da mente. E são pequenas, vamos dizer, fortalezas dentro da mente. Pequenas, vamos dizer, torre dentro de uma fortaleza. Que você formou na sua mente. E vai ficar se juntando ali ideias. E essas ideias aqui nós temos que apagá-las, irmão. Nós temos que apagar no sentido de rejeitá-las para que a palavra de Deus tome o lugar. A sua fortaleza tem que estar cheia de ideias boas da palavra de Deus e ideias boas, eu digo positivas também. Porque a fé é positiva, não é negativa. Não estou falando de um pensamento, ficar repetindo igual alguns fazem por aí. Não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, ficar o dia inteiro falando vai dar certo. Isso é loucura. Se fosse assim, todo mundo era curado de câncer, curado de tudo, só está repetindo, você. Não é isso, não se trata disso. Se trata de conduzir a sua mente para a sua vontade, as suas atitudes, irem na direção de produzir algo. E é um processo, não é questão de repetição. Mas quando você conduz a sua mente de uma forma saudável, pensando coisas boas, coisas dignas, coisas retas, certas, coisas honestas, coisas onde levam você a ter fé, a ter amor pela vida, isso vai te dar uma direção certa para a sua mente. Pensamento correto, ideias corretas, para que possa descer para o teu coração e produzir vontades que agradam a Deus. Porque o ser humano, por si, já possui vontades para fazer o que é errado. E se ele deixar a fortaleza da mente contaminada, nunca ele vai ter desejo de fazer a vontade de Deus. Por isso que Gálatas 5 diz que há uma luta entre a carne e o espírito. Há uma luta dentro de nós pelas nossas fortalezas, onde as nossas vontades já estão dominadas por pensamentos pelo pecado. E o Espírito veio exatamente para trazer a palavra. E onde a palavra vem gerar o que? Fé. E ela vem por onde? Ela vem pelo ouvido. Porque primeiro ela entra e gera um pensamento. Ela gera uma ideia sobre algo que você está querendo aprender a lidar. E quando você busca a palavra, a fortaleza recebe, vamos dizer, uma torre para tentar explicar. Uma ideia que se ajunta ali. E ali você tem algo para poder produzir uma vontade nova. E essa vontade nova vai te dar direção no que fazer. Por exemplo, quando você tem a atitude, você fala. Se você for falar diante de uma situação de aflição, de adversidade, se a sua mente está preparada na palavra, a sua fortaleza está cheia de soldadinhos, não do diabo, não do mundo, mas
soldadinhos de Deus, aquela ideia de que eu preciso de um emprego e que não importa a economia como está, mas eu vou continuar procurando emprego e eu vou lá nessa empresa, mesmo assim olhando, lá não está pegando ninguém. Você diz, mas eu estou orando e Deus colocou dentro de mim esta fé. Eu estou pensando nisso e vai dar certo. Então você vai com aquele pensamento de fé e de aquilo é possível, você vai gerar uma vontade, e quando gerar a vontade você vai falar que aquilo é possível, ou você vai ir até lá e fazer o que tem que ser feito. Mas caso contrário, você vai ficar aqui paralisado, com medo, ou então você vai ficar insatisfeito, como dizendo, não tem jeito, está muito difícil a vida, eu não vou nem procurar emprego, porque esse governo, porque quando não paralisam a nossa vida, o pensamento errado, ele adia às vezes as coisas que deveriam acontecer. Por que adia? Porque as suas atitudes não condizem com a direção que você quer ter na sua vida com Deus. Então o Paulo ensina muito sobre essa questão de fortaleza. E a fortaleza, eu gostaria só que vocês entendessem, é algo que a gente está aqui dentro da nossa mente. A nossa mente é o lugar, é a fortaleza onde nós alojamos ideias. Essas pequenas ideias são como torres, lugares que nós escondemos informações que podem ser verdadeiras ou falsas. Esse lugar chamaremos de alma, ou inteligência, é algo que o Espírito disse hoje à tarde também. A mente, ela é chamada de alma, de inteligência espiritual. Hoje o que mais fala é de inteligência artificial, tentando imitar o quê? Imitar a alma. Deus tem uma inteligência que não é artificial, é a nossa alma. É uma inteligência que brota os pensamentos, é onde se brota as vontades, os desejos, e isso é uma coisa tremenda, porque nenhuma ciência conseguiu reproduzir isso, e não vai conseguir, porque toda a programação depende de um programador. Tudo depende de alguém atrás disso produzindo as possibilidades. Ciências são deduções, ciências são possibilidades, mas não é real, não é exato. E Deus é exato. Ele nos fez de uma forma tão perfeita que a própria ciência olha e diz, não sei como esse cérebro funciona tão perfeito. Com a velocidade que a informação entra e manda os comandos para esse corpo, é tremendo. Ninguém consegue entender como essa coisa acontece de a mente humana, da alma humana, como que ela consegue dar vida ao corpo. Então o homem luta até hoje para tentar chegar a esse ponto, mas Deus deu a ele esse desejo de tentar ser como ele é. Está nos homens o desejo de ser criador, de querer ter o poder da criação. Então eles tentam, mas a nossa alma é a fortaleza, a mente que representa a nossa alma, a mente, a inteligência espiritual, que é a alma que rege o corpo. Então a alma é onde nós guardamos, vamos dizer, aí está mais explicado. A alma é onde nós guardamos as fortalezas, que é a mente, o pensamento e o desejo, que é as fortalezas que nós criamos dentro de nós. Aí seriam as pequenas torres. Então a nossa alma é o ser vivente que Deus colocou dentro de nós. Ele deu um sopro e criou um espírito, e deu um espírito ao homem e criou um sopro e disse alma vivente, ou ser inteligente, que vai raciocinar o bem e o mal, que vai saber discernir as coisas e falar sobre as coisas, e vai raciocinar. Então os pensamentos são gerados, o desejo é gerado na alma, e por isso a gente tem que zelar por essas fortalezas que nós formamos através do pensamento, para que o desejo seja correto. Porque as nossas armas não podem estar sendo formadas, baseadas no que o mundo diz, mas a nossa arma, as nossas fortalezas têm que estar cheias daquilo que vem de Deus, porque as nossas armas é poderosas em Deus e não no que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Chamamos de fortaleza a mente e o coração, onde se formam as fontes das ideias, as visões e os desejos que produzem atitudes boas ou más. Vamos para Filipenses 4:6, para a gente agilizar a palavra. Diz assim: não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo.
Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês. Quando ele está falando conservará a mente e o coração de vocês, conservará a sua alma. A paz que excede todo entendimento conservará a sua alma, a sua inteligência espiritual, que é a sua alma. Ela é a inteligência, ela é aquela que raciocina para tomar decisões, para fazer escolhas. E nisso a alma, que é um ser, é um sopro de Deus dentro de nós, uma inteligência espiritual que veio de Deus, ela toma as decisões mediante o que ela recebe como informação. Então, quando ela recebe a informação do Datena, cuidado, você vai ser roubado quando descer a sua escada até a sua rua. Se você pôr isso para dentro e dizer, eu creio que isso está realmente perigoso, eu estou realmente arriscado sair a qualquer momento e vão me roubar. Já sei que vão me roubar, sou próximo da fila. Provavelmente, irmão, você vai produzir isso. Vai ser dominado por um medo que parece que vai te atrair para a mão do bandido. Parece que o cara vai sentir o cheiro. É igual o cachorro. Digo assim, vai sentir o cheiro do medo que você tem dele. Porque o cachorro, ele ataca mediante o cheiro que ele sente. Quando ele sente que a pessoa está tendo certos medos, ele sente o cheiro. Não sei como que ele sente cheiro de medo, mas ele sente que a pessoa está com medo e produz um cheiro diferente. Então ele ataca, esse está com medo de mim. Mas quando ele sente que a pessoa olha para ele e diz, aqui você não vai conseguir, porque se você vir, eu vou bater você também. Aí ele já fica meio assim, não atacar não, deixa eu ficar aqui latindo só, que senão esse cara vai me bater. Então é questão de estar bem posicionado. Então, destruir as fortalezas da mente, ele diz, conservará a tua alma, quer dizer, a tua mente e o teu coração em paz em Cristo Jesus. Mas isso se trata de como você vai lidar com os seus pensamentos, ele está dizendo, diante das aflições. E o que é a aflição? A aflição é as preocupações, são as situações da vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quando ele disse que vocês terão aflições, vocês terão situações difíceis para ser resolvidas. Vocês terão situações que vão pressionar vocês, que vão perseguir vocês, que vão tentar tirar vocês do caminho da palavra de Deus, da verdade. Ele disse isso. Então, nós temos que nos atentar para a nossa alma, as fortalezas que temos instalado dentro da nossa alma. Então, quando um pensamento vem, você tem que começar a preparar, porque ele vai produzir na sequência uma vontade. E você não pode deixar uma fortaleza que foi invadida por um pensamento ruim produzir uma vontade, um desejo, uma sensação de que aquilo vai acontecer ruim. Você tem que combater rapidamente isso. Em nome de Jesus, Satanás. Quando Jesus foi tentado na mente, eu creio que foi a mente, né? Ali as pessoas pensam, ele foi transportado, né, no deserto. Alguns dizem que ele foi transportado ao deserto, algumas versões, mas eu creio que ali foi uma invasão de mente, irmão. Deus permitiu isso. Jesus foi levado em uma visão espiritual, e nessa visão ele pôde sentir toda a sensação de uma realidade onde Satanás veio e apresentou para ele as coisas. E ali ele foi tentado no pensamento, que é a fortaleza da alma de Jesus. Ele veio como homem. Então ele já tentou. Se você tem fome, por que você não fala esta pedra? E ele tentou, ao reino, ao poder que o homem deseja, eu te dou tudo. E ele tentou, se lança, mostra para ver que Deus está com você, prova isso. E ele não deixou essas sofismas, essas coisas que pareciam verdade. Se você ordenar, a pedra vai virar pão. Ele disse, nem só no pão está escrito. Quando ele combateu a invasão da mente pela visão que ele recebeu, onde Satanás veio testá-lo, ele usou o que para combater? A palavra. Ele disse, está escrito. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, nem só do pão o homem viverá, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará. Onde ele buscou isso? Estava dentro.
A fortaleza de Cristo, a alma de Cristo estava cheio de fortalezas da palavra, onde na área financeira, onde na área de necessidades do dia a dia, onde tudo estava armazenado ali, a confiança em Deus, na palavra de Deus. Então, quando o diabo tentou trazer à sua mente pensamentos, ele já estava preparado, ele está escrito. Então, só tem um jeito de combater os maus pensamentos, é você pensar nas coisas de Deus e como Deus pensa sobre aquilo. Ou pergunte, o que Deus pensaria sobre isso que estão me falando? Não, ele não pensaria assim. Ele não se agradaria disso, então não serve para mim. Então, pensamento, sai. Eu não concordo com você, porque está escrito, eu fui ler, e está escrito, Deus não se agrada disso, e isso não vai habitar em mim. Aí você está destronando, você está destruindo as fortalezas. Então nós temos que cuidar, irmão, dessa alma, porque ela é a inteligência espiritual, precisa estar cheias da informação correta, para que nós possamos agir de uma forma que não venhamos se tornar cativos por causa da invasão do inimigo. Então ele diz, conservará em paz a sua alma, a sua mente e o seu coração. Então, para produzir resultados em Deus, atos poderosos em Deus, você precisa preparar as suas fortalezas. A sua mente tem que estar com várias ideias e vários pensamentos daquilo que é de Deus, daquilo que agrada a Deus, daquilo que vem dos conceitos de Deus e não dos conceitos humanos. Não estou dizendo que você vai virar alienado na Bíblia. Eu estou dizendo que você pode ler coisas, mas procura reter o que é bom daquilo, aquilo que traz o que é bom, que é para praticar o bem, porque é nisso que Paulo diz para você, nisto pensai. Não nas coisas que vêm para tentar mudar os conceitos daquilo que Deus estabeleceu, ou que vem para tentar combater, ele diz, deixa para lá, perdoa, abençoe, e você quer amaldiçoar e se vingar da pessoa. Essas coisas que vem dizer, não, é assim mesmo, cada um por si. Não, comigo é diferente. Eu não vou me vingar. Eu não vou maltratar nem me vingar dessa pessoa. O Senhor diz para mim perdoar. O Senhor diz para mim abençoar. Os que me maldizem eu vou abençoar. Prepare a sua fortaleza. A sua alma, a inteligência espiritual é a sua alma. Então seja inteligente. Use a inteligência. E comece a filtrar, comece a separar os pensamentos que não são daquilo que agrada a Deus e diz, está escrito. Isso não é bom porque o Senhor diz que isso não é bom. Deus não se agrada disso, então não vou pensar nisso. Vou começar a direcionar a minha mente para uma direção correta. E onde começa a direção correta? Pelas suas atitudes, né, também. Pela palavra. Tome cuidado, porque se já está vindo na boca dizendo, eu sou um derrotado, é porque a sua mente já está invadida. A fortaleza já está estabelecida. Já um grupinho de ideias, fortalezas de ideias ali, conjunto de ideias que está minando a sua fé e que está convencendo você de uma falsa verdade, vamos dizer assim, uma verdade inventada, uma verdade que uma pessoa possui que não é a verdade de Deus. Eu quero dizer que a falsa verdade é a verdade dos homens, mas a verdade de Deus é a única e não tem outra verdade. Então, quando você confronta a falsa verdade, é aquilo que vem do conceito humano, da vontade humana, porque ela muda, então ela é falsa, não é verdadeira. A pessoa fala, eu creio nisso, isso é verdade, e daqui 2 anos ela muda de opinião. Então isso não é verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, daqui 10, 15 anos ia ser a mesma coisa, assim como é a palavra de Deus. Então o Senhor vem nos ensinando. Em dias da aflição, nós devemos primeiro analisar a nossa fortaleza, supervisionar, vigiar a nossa alma, a nossa mente, como estamos conduzindo. A mente, irmão, é uma porta de entrada de diversas informações que se tornam matéria-prima, que é capturada, matérias-primas, informações são matérias-primas que são capturadas pelo ver ou pelo ouvir para gerar ideias ou princípios dos pensamentos. Então, preste bem atenção em que tipo de informação você está deixando entrar, porque o pensamento começa a ser gerado por uma ideia, e uma ideia formada por um conjunto de informações. Você recebe informação e você começa a ter ideias.
Ó, tem uma propaganda de um carro novo. Tive uma ideia, vou comprar esse carro. Eu nem pensei no carro, mas ele me convenceu de que pode ser bom isso. Assim Satanás gerou também no coração de Eva uma ideia. Ele disse, não é bem assim não, Eva. Sabe por que ele está dizendo para você não fazer isso? A gente diz comer fruto, né? Mas eu creio que ali é uma questão espiritual também, que é uma questão de Deus querendo explicar o que estava acontecendo. E ele disse, na verdade, ele te falou isso, é só para você não ser igual a ele, porque daí você vai tomar o lugar dele, vai ser Deus igual a ele. Então ali estava uma falsa ideia, uma verdade falsa, porque era Satanás falando para ela. Olha, Deus te falou para não fazer, mas na verdade não é bem assim não. A verdade é que Ele quer te enrolar, para você não ser igual a Ele. E Eva recebeu aquela informação, e devia ela lembrar, não, mas Deus disse, e o Pai não mente. Eu não vou acreditar nisso, não vou fazer isso, diabo. Não, ela foi e disse, é interessante, porque a aparência da ideia era boa, e ela disse sim. E quando disse sim, então ali o sofisma começou a entrar. E ali a falsa ideia de que estava fazendo a coisa certa, uma falsa verdade, começou a brotar. E depois ela descobriu que na verdade a consequência era muito grave, porque não havia verdade naquilo que Satanás disse, porque ela continuou sendo a pessoa que ela era. E que ela não ficou igual a Deus, porque não fez o que Ele pediu. Ela não conseguiu ter o poder que Deus tinha. Ela não conseguiu destronar a Deus. Ela viu que era tudo mentira de Satanás, mas ela já se envolveu com a falsa ideia. Então cuidado com as fortalezas, que elas vão te levar a atitudes que parecem que está fazendo a coisa certa, e você está indo na contramão contra Deus. Então, opa, percebi que está contra a vontade, não agrada a Deus, é contra a palavra de Deus, puxa o breque de mão, dá um cavalo de pau e vai para outra direção. Ah, isso eu não vou ficar não. Eu vou fazer a coisa certa. É a oportunidade de se roubar, às vezes. É a oportunidade de tirar vantagem no dinheiro de uma pessoa. É uma oportunidade de você, às vezes, mentir para aquela pessoa, para ela parar de te encher a paciência. E a decisão de fazer a coisa certa é exatamente dizer não por uma falsa ideia de que aquilo vai dar certo. Porque uma hora vai dar errado. E você vai sofrer consequências, porque são falsas verdades que o diabo lança na mente das pessoas, ou que o mundo lança na vida das pessoas também. Amém? Então preste bem atenção. Amém? Em nome de Jesus. A primeira supervisão que você tem que fazer é identificar as ideias com os princípios verdadeiros ou falsos. Filipenses 4:8 diz, e agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhe mais uma coisa, firme os seus pensamentos naquilo que é, repete comigo, verdadeiro, nobre, direito. Amém? Então, a primeira coisa que ele disse, você quer ver a sua mente, esteja atento com a sua mente, supervisione uma das primeiras dicas de Paulo, o que é verdadeiro. E você quer saber o que é verdadeiro, confronte o que está sendo dito, com o que agrada ou não a Deus, ou que está na palavra de Deus ou não. E aí você vai provar se aquilo que está vindo é uma fortaleza, você vai fazer dela, são informações que podem formar uma fortaleza positiva dentro da sua alma, dentro da sua mente, ou não. Se você vê que a resposta é negativa, é falsa, não deixe isso permanecer dentro de você. Você recebeu pelo rádio, pela televisão, pelas pessoas, rejeite, diga em nome de Jesus, isso não vai ficar dentro de mim, eu não concordo com isso. Eu não vou fazer isso e não vou pensar dessa forma. Eu rejeito esse pensamento. Aí você vai ver desaparecer antes que se forme um desejo. Porque se você ficar aceitando aquela falsa verdade, aceitando ela como algo que talvez, Eva disse, quem sabe seja verdade o que Satanás está falando, que Deus só está querendo me enganar, para eu não ser igual a ele. Esse talvez seja bom, pode te levar a uma consequência muito grave na sua vida espiritual e fisicamente. Um exemplo é que tem pessoas que roubam e acham que
Não, estou roubando porque meu filho. Quantas vezes você ouve na televisão isso? Não, sabe o que é? Eu tenho 2 crianças, eu tenho que roubar, não tem trabalho. Ah, mas por que eu fiquei desempregado e não roubei, e passei pelo desemprego e consegui vencer com maior dificuldade? Ah, a diferença está que encontrando um caminho fácil, né? E você não. O caminho fácil é melhor que ter que pedir ajuda de alguém. Mete os canos, rouba e dá tudo certo. Em meia hora você tem R$1.000. E em meia hora você pode ter 10.000. E em outra meia hora você pode ter 30. E de repente, em uma outra meia hora, você passa a não ter nada, porque está preso. Então é falsas verdades que o diabo lança para as pessoas. Não, vai dar certo, a primeira deu certo, a segunda dá também. Ele só está te levando, irmão, para um barranco, o diabo, através de falsas ideias, colocando você no barranco. Vai, sobe. Aí você sobe porque está dando certo e continua fazendo coisa errada. E quando chega no barranco, aí chegou tua hora. E dá-lhe uma porrada. E aí ele desce rolando. E depois está lá embaixo na lama aí. Deus, bem que tu dissesse na tua palavra. Era melhor obedecer do que sacrificar, do que me aventurar nessas coisas. Então é assim que funciona, irmão. Preste atenção. Você quer começar a preparar a sua alma, a inteligência, preparar as fortalezas da sua alma, e comece a supervisionar e limpar aquilo que você percebe que está armazenado. Comece a dizer não. Você não vai formar desejo em mim, eu não quero essas informações dentro de mim. E quando o medo está dizendo que você vai ser roubado, você diz, pega a palavra e diz, debaixo das suas asas estarás seguros. Debaixo das suas asas, Salmo 21, faça como Jesus. O diabo trouxe para ele pensamentos para tentá-lo e ele disse, está escrito. Salmo 91, debaixo das suas asas estou protegido. Eu não estou falando que o ladrão não vai te alcançar, mas quando ele te alcançar, alguma coisa vai acontecer, porque Deus vai mostrar que você não toca do jeito que ele pensa. Eu já passei por isso, eu já falei para vocês. Ele não toca mesmo. 2 águas na minha cabeça, irmão, e descobrindo aí no que eu trabalho, e eu falo assim, Deus, o que me restou ali na minha oração foi, Deus, se é para morrer desse jeito, pronto. Por quê? Porque não tem saída aqui, a não ser o Senhor. Você é a minha saída, mas se é para eu, estou pronto. Aí se não é para, aí o Espírito diz, não, eu ouvi, é como a irmã está dizendo. Eu ouvi a voz do Espírito, não tem explicação para vocês, talvez cada um vai entender a voz do Espírito, mas o Espírito falou, não, você não vai morrer ainda, e não é desse jeito ainda. Aí não quero você vivo, eu disse, então baixa as armas. É oração e pensamento, é uma batalha espiritual. E aí eu falei, então baixa as armas dele, senão eles me matam sem querer, porque está balançando o carro, eles estão malucos, estão doidos com medo. E de repente, baixou as armas, tiraram da minha cabeça. Então são coisas que a gente vive, que a gente vê que Deus ele tem poder. E quando você canaliza o seu pensamento naquilo que a palavra de Deus diz, está escrito, Satanás, está escrito, homens, vocês não terão, pode vir com seus canos, vai dar passo que você tem, não, que eu tenho. Não resolve nada na minha vida, eu posso o outro depois. Isso não é mais o poder da vida, mais o poder. Mas ele fala, agora eu vou te matar, aí já é outra história, cara. Tenta a sorte. Que ele pode cair lá duro. Que até ele pegar o meu celular, Deus até pode deixar que tem um celular. Agora, tocar na minha vida, aí esse cara vai ter problemas. Ou ele me libera, ou eu não sei o que Deus vai fazer, e o pior é isso, a gente não sabe. Que coisas podem acontecer ali, que o cara pode ser preso imediatamente. Então uma pessoa me procurou, não vou estar finalizando, uma pessoa me procurou e disse assim para mim, sabe, eu comecei a namorar uma pessoa e depois eu não sabia, ele mexia com droga, era traficante, e quando eu descobri que ele era traficante, pastor, agora eu estou em pânico, porque eu falei para ele que eu não quero namorar com um traficante, não quero casar com um traficante. E ele pegou e disse para mim, agora não tem saída. Você é minha, ou então eu vou matar você e a sua mãe, seu pai, todo mundo. Você vai ser a minha namorada agora, querendo ou não.
E ela veio buscar em Deus, porque ela estava em depressão, já não sabia mais o que fazer. E tentou até um suicídio, como um escape. E quando ela chegou até mim, o Espírito me ungiu ali, me deu uma direção. E eu disse para ela, vou dizer uma coisa para você. Deus mostra realmente, é um demônio muito forte. Aquele cara tem um espírito maligno forte, assim, forte no sentido de unir com eles. Mas Deus é muito maior, irmão. E eu vou dizer para você mais uma coisa. Você já tentou se matar, não foi? E por uma causa falida. Porque você não conhecia Jesus. Então a sua vida ia só mais uma para ser enterrada. Mas quando a gente conhece Jesus, aí muda a nossa história. Se morremos, morremos para a glória, para a vida eterna. Mas se você morrer sem Jesus, você morre para a perdição da sua alma. Mas se você morrer com Cristo, você morre para a vida. Ela dizia isso que a vida de Deus é eterna, é vida eterna. Ela, ok, entendi tudo. Então já que você entendeu, então você vai procurar Ele. E você vai dizer para Ele, em nome de Jesus eu orei, estou querendo servir a Deus agora, estou servindo a Deus e você não me procure mais, porque eu não vou namorar mais com você. Ele disse, vai me matar, pô. Agora você está em Cristo, você disse que entendeu. Não tenha medo. Você vai ver quando Deus controla a nossa vida, o que acontece. E eu orei junto com ela. E ela foi, irmão. Enrolou, mas foi e falou. Ela depois contou para mim que quando disse para ele, virou o capeta. Ela falou um monte para ela, eu vou te matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele abriu a boca, todo dia foi preso. E quando ele... é complicado. Mas ele foi, eu não desejei que ele fosse a desgraça dele. Mas morreu, mas da graça que é, pessoalmente vai sofrer. A gente quer a vingança, o pensamento, sou filho, né? Anota dentro de nós. De que mal para quem merece. Eu mereço. Eu sou bonzinho. Mas Deus não é assim, tá vendo? Aí ele foi preso, irmão. E resumindo, ele virou assim para ela, ligou lá na cadeia e disse para ela, olha, eu vou deixar você em paz, eu não vou mais fazer, mas eu vou dizer uma coisa para você, sabe quem fez isso comigo? Peguei 6 anos de cadeia. Ela disse, quem? Foi o seu Deus. Nunca mais procurou ela. Ela casou depois com um irmão de igreja. E nem sei onde ela estava, mas deve estar na igreja, eu acredito. Mas ela serviu a Deus. Havia custar a alma dela. Mas ela não se apoiou numa palavra de homens, mas na palavra de Deus que eu ministrei ao coração dela. Então aquelas fortalezas do diabo de que ele vai acabar com tudo, foi destruída da mente dela. E aquilo que Deus é maior do que ele, foi construída na mente dela. E a alma absorveu e tomou uma posição de fé. Então mas o diabo perde sempre, irmão. Quando a nossa mente está alinhada, quando a nossa alma, a nossa inteligência espiritual, que é a alma, está alinhada com a coisa de Deus, com a palavra de Deus, alinhado com o que Deus quer que nós façamos. Quando o Espírito fala e você ouve e você obedece. Essa semana mesmo eu esqueci de agradecer, mas aconteceu uma coisa, eu estava precisando de um imóvel, irmão. E de repente eu tinha que achar um proprietário. E eu fiquei umas 5 vezes, umas 3 semanas indo lá naquele imóvel. E não achava o cara, acabava de chegar, o cara saiu, o cara foi embora para de manhã, só estava, não sei quem estava mentindo ali. Só sei que as coisas estavam difíceis. Aí eu falei, eu estou vindo do trabalho sexta-feira, aí eu estava indo para casa, vou embora. Eu passei perto da casa do homem, da empresa, do lugar que eu precisava ver para vender. E o Espírito falou, não, vai para casa, não, vai lá. Cara de sono, tudo. Vai lá, entra um cabelo e vai. Põe a blusa em cima aí, disfarça tudo e vai. Eu fui, irmão, cheguei às 8h15. E a pessoa disse que geralmente 8h30 chegava na loja. Só que eu cheguei na frente, eu parei na frente e fiquei, Senhor, eu estou aqui.
E aí 8h15, foi quando é 8h30 eu vou lá na loja procurar ele. Aí quando eu deu 8h30, irmãos, eu saí do carro e fui em direção à loja, vi uma pessoa para frente da loja. Aí eu entrei e falei, por favor, o senhor trabalha aqui, o seu Luiz está aí? Ele disse, eu sou o seu Luiz. Eu me recepcionaram. É coisas que quando a gente ouve a voz, a gente não questiona. Quando a fortaleza está cheia de soldadinhos de Deus, né, de pensamentos corretos, na palavra, de querer fazer a coisa certa, de obedecer o que é por fé, né, então aí a gente vai e se move. E quando a gente se move, Deus não nos deixa só. Ele está ali com você, vai vencer. Você vai conseguir fazer algo por você. Não tenha medo. Então comece a pensar mais sobre essas coisas que o Espírito está trazendo para nós, irmão. É coisa maravilhosa. Então ele diz assim, firmem os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e digno. Já comece desmascarando o que é falso. Comece a rever conceitos do que você pensa sobre a sua vida, sobre as coisas que você precisa conquistar ou obter, não sei, o que você precisa fazer ou melhorar, mas comece a pensar, por que eu não mudei isso ainda? Se isso não agrada a Deus, se isso não é da vontade dele, por que eu penso assim, que isso não tem problema? Falsas ideias de que você está bem com a vida, isso que importa. E às vezes esse bem com a vida, irmãos, pode trazer consequências. E depois você descobrir que aquilo que você pensou foi errado. Você deveria ter parado de beber faz tempo, antes de virar um alcoólatra. Você deveria ter parado de usar a droga bem antes de quando você experimentou ter deixado para lá. E a pessoa acha que não, isso traz um prazer, uma maresia. Pelo menos eu esqueço do meu sofrimento. Mas depois vira um viciado e ele dá a vida toda pelo vício. Acaba com a pessoa, acaba com família, acaba com tudo dele. Aí ele fala, não foi verdade, eu achei que eu ia ser feliz usando a droga e agora estou destruído. Então começa a analisar. O Espírito, eu escrevi isso aqui à tarde, irmão. O Espírito disse, supervisiona a tua mente, a tua alma. Ela é a mente, e as fortalezas são as ideias que vão se alojando, de pensamentos, de informações que vão vindo e vai se conglomerando sobre coisas. E só tem um jeito de combater, é se importar com o que Deus pensa sobre aquilo. Porque o que Deus pensa e o que Ele fala é verdade. E é uma verdade que não muda e não frustra. É uma verdade que não decepciona, porque Ele não pode mentir. É a palavra dEle. É promessa dEle para nós. Amém? Então Paulo disse, comece pensando, analisando o que está de mentira, o que é nobre, o que é correto. E depois ele foi dizendo, aí pense, está no versículo 4:8, Filipenses 4:8, e depois pense nas coisas que sejam puras e agradáveis, e detenha as coisas excelentes, aquilo que é bom, que é completo, as coisas que realmente vai fazer bem para você, e que você deve fazer com dedicação completa, e faça as coisas de forma plena, que vai trazer coisas boas para você. Pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Então ele finaliza assim. Então ideias positivas, irmão, podem produzir fé e gratidão. Ideias negativas, irmão, podem produzir ansiedades, murmurações, insatisfação e ingratidão. Ideias falsas ou sofismas, chamaremos todos os tipos de informações que geram resistência a tudo que é verdadeiro, a tudo que é nobre, a tudo que é certo, a tudo que é direito, a tudo que é puro, agradável, de bom testemunho, boa impressão, a tudo que é excelente, e tudo que agrada a Deus. Toda resistência a tudo que agrada a Deus, ao Espírito, à voz do Espírito Santo e aos conselhos contidos na palavra de Deus, isso são falsas ideias, são sofismas
que entram em nossa alma, na nossa inteligência espiritual e começam a se alojar com pequenas ideias como fortalezas que são guardadas ali para te aprisionar em algum momento da sua vida, em algo que não é verdadeiro e trazer consequências. As falsas ideias geralmente são as principais causas da insatisfação com a vida, com os princípios da fé e com o nosso relacionamento com Deus, roubando o segredo de viver em paz com a vida e com Deus, ao tirar a nossa motivação de fé, oração e de gratidão. Então a falsa ideia, ela rouba, ela produz em nós insatisfações. Ela vai roubando, trazendo nós uma posição para gerar insatisfação com a vida e com Deus. Ela nos tira de uma posição de gratidão, uma posição de comunhão com Deus para viver da forma que queremos viver. E as falsas ideias combatem toda forma que combate, que resiste à palavra de Deus. Amém? Só para finalizar, Filipenses 4,12 diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter tudo, já aprendi o segredo para viver, contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer com fome, na fartura ou na necessidade. Aí é onde vocês sempre declaram comigo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É o que diz a palavra. Então, em nome de Jesus, só repete comigo essas instruções, para iniciarmos a demolição das fortalezas da nossa mente, malignas em nossa mente. Fale comigo. Eu devo supervisionar a minha mente. Quais informações eu tenho recebido? Princípios positivos, natural ou espiritual, ou princípios negativos, naturais ou espirituais, que têm se alojado em minha alma, gerando fortalezas. Então, primeiro você tem que supervisionar a sua mente, fazer uma busca dos pensamentos que agradam ou não estão agradando a Deus e colocar o lado. E segundo, se você quer destruir, demolir essas pequenas fortalezas, então identifique o pensamento predominante diante da sua realidade, que tipo de pensamento está predominando diante das aflições, e comece a colocar a informação correta, aquilo que Deus aprova. Então eu começo primeiro supervisionando, procure saber o que está acontecendo, identifique o pensamento, as informações que entraram. Eu estou pensando assim porque eu escutei muito isso, me falaram isso, então essa informação eu vou começar a substituir agora. Então identifique. É por causa disso que eu estou com medo de procurar emprego, é por causa disso que eu estou com medo de comprar um celular novo. Então, em nome de Jesus, eu estou identificando, está predominando, porque eu não estou conseguindo comprar algo com medo dos ladrões me roubar. Então, comece a rejeitar isso, esse pensamento, porque não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus quer que você viva, escravizado pelo medo, oprimido pelo medo. Então, em nome de Jesus, rejeite. Então, identifique o pensamento predominante e comece a tratar com ele. E comece a rejeitar ele na sua mente. Em terceiro, não deixe a sua boca produzir palavras negativas ou de murmurações nos dias da aflição. Então, cuidado com o que você está falando. Começa, ele disse, Paulo, em vez de você ficar reclamando, em vez de você reclamar, não reclame, clame, como diz a palavra. Ore, ele diz, comece a orar. Ore no lugar de ficar falando sobre o problema, ficar reclamando sobre o problema. Ele diz, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, e não as vossas reclamações, mas use as suas palavras para orar. E quando você está dizendo assim, em nome de Jesus, isso vai dar certo agora, eu vou lá, eu vou fazer, mesmo orando no trabalho, orando na escola, seja onde for, você está declarando um pensamento. Você está ali ordenando a sua mente que ela receba aquilo como um pensamento que Deus quer que você tenha. E você está ordenando, então você vai obter resultado. Então cuidado com as suas palavras. Não alimente a sua mente com as fortalezas da sua mente com o que ela recebeu. Às vezes está dizendo, vai dar tudo errado porque a economia está difícil. Em nome de Jesus. Não estou negando a minha realidade. Pode estar difícil, mas eu vou conseguir.
porque Deus me deu fé para as ovelhas. E eu creio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está escrito. E você começa a alimentar, tirando os soldadinhos negativos e colocando os soldados de fé na sua fortaleza, na sua alma. Amém? Então, por último, que é o quinto, ore sempre em qualquer circunstância, sempre orando com gratidão. Não esqueça que tudo que somos e possuímos veio das mãos de Deus. Então o segredo é orar, é ter cuidado com as palavras e orar, mas orar sempre com gratidão. E é agradecer, como a irmã lembrou hoje, pelo que temos, não pelo que não temos, ficar choramingando pelo que não tem. Agradeça pelo que você tem, que você vai encontrar motivos. E esse agradecer pelo que você tem vai te dar um novo pensamento. A fortaleza que vai se formar, os soldadinhos dentro da sua fortaleza vão ser muito mais cheios de fé do que você imagina, do que murmurando. Então, ore e sempre nas suas orações em espírito de gratidão. Durante o dia, glória a Deus, obrigado, Senhor, que és maravilhoso. Irmão, já levanto da cama dizendo obrigado, Deus, estou vivo, obrigado, Pai. Olha que lindo, eu vou na janela e olho assim, Deus, obrigado pelo céu que eu estou vendo, pela terra, obrigado pelas pessoas que estou vendo lá embaixo, obrigado que meus olhos estão vendo, Deus, obrigado, Deus. Isso é para já começar a preparar a minha alma, que é inteligente, né, espiritualmente, para já se preparar para um dia, para estar já com o pensamento correto no começo do meu dia, para alimentar para a fé, com fé. Amém? Então, enquanto a ingratidão destrói a nossa satisfação de viver, rouba a nossa paz e alegria, bem como somos e como possuímos, roubar a nossa alegria de viver bem como somos, viver bem conosco e viver bem com Deus. Então está escrito, porque nós temos, a ingratidão rouba, irmão, a nossa visão daquilo que Deus nos fez, daquilo que Deus nos deu. Então nós temos que não perder a visão que se Deus, tudo que temos e tudo que somos é porque veio da mão de Deus. Então nós temos que aprender a ser grato pelo presente, pelo que nós temos, para que no futuro possamos ter a fé suficiente para gerar aquilo que Deus quer que você gere, para viver aquilo que Deus quer que você gere. Então, por último, só vou ler Tessalonicenses, eu garanto que é o último, Tessalonicenses 5,16. Abra lá para você ler junto comigo. Então diz assim, Tessalonicenses 5,16: estejam sempre alegres. Versículo 17: permaneçam sempre em oração. São conselhos para você gerar fortalezas na sua mente, colocar dentro da sua fortaleza, em sua alma ou sua mente. E sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo. Esses pensamentos têm que constar na sua fortaleza, na sua mente, os seus soldadinhos, as suas ideias têm que estar alimentadas com isso. Então ele diz, sejam sempre agradecidos, haja o que houver. Versículo 19, ele diz, não abafem o Espírito Santo, não desprezem o que o Espírito Santo está dizendo. Ele diz, não zombe daqueles que profetizam, daqueles que trazem palavras de fé para você, não desprezem, mas ele diz pelo contrário, fiquem com o que é bom, observe e retenha aquilo que é bom. E ele diz no versículo 22, afastem-se de toda a espécie de mal. Amém? Segundo 1 Tessalonicenses 5,16. Aqui finaliza. Mas vocês já receberam um pouco. Mas vamos começar a trabalhar essas fortalezas, irmão, e alimentar o nosso pensamento, a nossa ideia, naquilo que agrada a Deus, naquilo que Ele aprova conforme a sua palavra. Começa a tirar, lançar fora aquilo que Deus não se agrada no pensamento. E começa a pôr a coisa positiva e aquilo que gera fé. Não vai habitar no pensamento esses pensamentos de morte, esse pensamento de que eu nasci para ser triste, para viver desgraçado, para viver doente. Não, estou passando pela doença, mas o Senhor está comigo e Ele pode me curar, e eu vou orar por essa cura, e eu não paro de orar pelos meus problemas e pela minha saúde. Eu não paro, eu vou orando, mas eu não paro. Vai ser curado, pâncreas, você vai ficar bom, vai sair esse problema no sangue. Eu vou orar, eu creio, Deus pode, porque meu pensamento tem que estar alinhado com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu ore e esteja sempre satisfeito e contente e com gratidão no meu coração. Então não tem espaço para murmuração, para ingratidão com Deus.
tem espaço só para glorificar. Tudo que traz louvores a Deus é o que tem em minha mente espaço, amém? E a sua também habite isso também. Tenha espaço para isso. Vamos ficar de pé para a gente orar e finalizar. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Eu sei, Pai, que o tempo é curto para nós, mas eu creio que tu falaste o suficiente para o teu povo, Pai. Que cada um possa absorver, ó Deus, e comer desse pão que é necessário. E ele se fortaleça, ela se fortaleça, e possa aprender que o amanhã seja melhor, que amanhã ele possa estar atuando, pensando, revendo os pensamentos e melhorando, Deus, para que seja alinhado com a tua vontade e com a tua palavra. Senhor, modifica, transforma o coração, destrói aquilo que o diabo colocou como falsas ideias, convencendo de permanecer em coisas que não te agradam, e começa a convencer, e começa a mostrar que a verdade é bem melhor, a tua verdade, do que aquilo que o mundo oferece como verdade, do que aquilo que as pessoas, que a televisão, que os filmes oferecem como verdade. Senhor, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, guia-os pela tua verdade, que é a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Dá uma salva de palmas para Ele.